Rio de Janeiro, Rio da esperança, do trabalho, da cultura e da fé. Rio do Carioca, com seu jeitinho de driblar os obstáculos, sempre com criatividade, simpatia e samba no pé. Rio dos mares, montanhas, matas e construções, abençoados pelo Cristo Redentor do Corcovado e dedicados a São Sebastião. Rio de vida, Rio da Rede Vida. Começa agora, do Rio de Janeiro para todo o Brasil, a Tribuna Independente. Olá, amigos da Rede Vida de Televisão, muito boa noite. Está começando a Tribuna Independente. Falamos direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu sou Valéria Guiar e você de casa, meu convidado muito especial para assistir ao nosso programa. A cada sexta-feira, nós procuramos trazer um tema importante para a sua reflexão. Procuramos trazer convidados que nos ajudem a entender sobre esses temas. E hoje nós vamos falar sobre o Código Penal, o projeto do novo Código Penal. Para isso, convidamos o Dr. Técio Lins e Silva. Ele é advogado e membro da Comissão de Juristas do Senado para o Código Penal. Ele que ajudou a elaborar esse projeto, que é o projeto 236 de 2012, que já está no Senado. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do Dr. Teles Memória. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Agradeço ainda a presença do Carlos Dias, ele é membro do Conselho de Segurança da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Carlos Dias, que também é nosso amigo aqui da Rede Vida. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Valéria. É uma alegria partilhar a mesa com o Dr. Técio e o Dr. Télios. Bom, vamos começar perguntando ao Dr. Técio Lins e Silva, que participou então dessa comissão que elaborou o projeto do novo Código Penal que está no Senado. Doutor Télis, em que pé está agora o projeto? Já é, sim, um projeto. Eu queria que o senhor falasse desde a elaboração da composição dessa comissão até o atual momento. O projeto nasce de uma comissão que o Senado instituiu, o presidente do Senado, por uma resolução, constituiu uma comissão convidando 15 juristas ou 15 profissionais, oficiais desse ofício, dentre advogados, membros do Ministério Público e magistrados. E havia um técnico legislativo do Senado, enfim, um pouco para ajudar em todas as questões, sobretudo na questão do método, não é, do processo legislativo. Nós trabalhamos durante 7 meses, com sessões 2, 3 vezes por semana, com audiências públicas realizadas em várias capitais do país, ouvindo a população sobre os temas mais importantes, digamos assim, ou que mobilizaram mais a opinião pública. E, ao fim desses 7 meses, nós elaboramos um relatório final com um anteprojeto que foi acolhido pelo Senado. Agora recentissimamente, em junho, e em julho a comissão, foi no dia 18 de junho que nós concluímos o trabalho, e o Senado constitui então uma comissão de 11 senadores, uma comissão especial para a análise desse projeto de lei. Depois deve passar pela Comissão de Justiça do Senado e, eventualmente, por alguma outra comissão de segurança, ou, enfim, alguma comissão que tenha interesse na análise de questões que estão postas dentro do Código, e aí vai para a decisão em plenário. Depois vai para a Câmara dos Deputados, onde percorre também o mesmo e longo caminho até que se torne lei. Realmente uma lei, né? Temos então aí um longo caminho pela frente. Doutor Télis, para que a gente possa entender a necessidade do novo Código, vamos falar um pouquinho do atual? Como é que você analisa aí o nosso velho Código Penal? Bem, olha só, Valéria, na verdade, esse assunto é muito interessante porque a questão de ser lei velha e lei ruim não é verdadeiro. Lembrar a todos que Napoleão Bonaparte mandou elaborar um código civil lá pelos idos de 1800, código esse que durou mais de 200 anos, influenciou todos os códigos civis do mundo ocidental, influencia até hoje.
Então, por idade, um código não está estragado. A lei, qualquer delas, deve ser atual a resolver problemas da sociedade onde ela deve vigir. A lei antiga, chamada anacrônica, está velha porque já não resolve mais as questões daquele momento. E a ela é igualzinha a lei tão nova que também não se aplica ao momento que o povo tiver. Nós temos aqui entre nós 2 exemplos muito práticos disso. O Código dos Menores Novos, o ECA, e o Código dos Consumidores. O Brasil é o único país que tem um Código de Defesa dos Consumidores. Então, nossa legislação rege perfeitamente bem a relação de consumo entre nós. Já o Código de Menores tem sofrido as maiores críticas e a maioria hoje em povo pensa que ele não resolve. Ele é feito uma lei talvez por uma Suécia, que já está num grau de civilização que nós ainda não estamos. De maneira que a lei boa é aquela que resolver as questões, na maioria, do seu momento. Então, o Código Penal de 40, se fosse ruim, já não existia. Então, a gente está dirigindo há muito tempo, de ruim não tem nada. Mas algumas relações são novas no momento atual. E seria oportuno revê-lo, realmente. Como, por exemplo, os crimes pela internet, Coisas enfim, novas. essas coisas que surgiram realmente e que naquela época não podiam constar realmente. Carlos Dias, quais são os principais desafios, na tua opinião, para a aprovação desse novo Código Penal? Eu acho que não só para aprovação, mas para a própria aceitação da sociedade, eu acho que esse trabalho de reforma do Código esqueceu um ponto-chave. Se tratou muito do que se fazer, né, das penas aplicáveis, extensões, defesas, enfim. Se colocou muita coisa até, de certa forma, interessante. Mas se esqueceu que nós estamos falando de pessoas. Esse é o grande problema do Brasil em particular. A gente não legisla para alguma coisa inanimada, a gente legisla para um ser que vai ter o efeito formal daquele código, e a gente, nesse código em particular, que em pese tem coisas boas, ele, vamos dizer assim, colocou em xeque alguns valores absolutos da sociedade brasileira, como o direito à vida, a liberdade, que até que limite que se estabelece isso, né? Como esse direito de relacionamento entre pessoas, como criminaliza certas posições de expressão, isso está ali colocada, como facilita, por exemplo, o consumo de droga, que é crime. Então, a questão do aborto é uma coisa objetiva e clara, entendeu? Onde a própria Constituição, no seu artigo 5º, defende a vida como inviolável, o Código Penal não pune, por exemplo, um crime de aborto que um tal psicólogo achar que uma pessoa X, uma mulher, está com problema de ter uma gravidez. Mas ela não tinha problema quando teve a relação sexual com a pessoa, né, com o marido, ou enfim, com o parceiro. Então, a medição dela, do risco, né, fica na pessoa da criança que vai ser abortada. E a sociedade brasileira tem que aceitar isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio desse código, é a sociedade aceitá-lo e não se restringir, embora ilustres membros desses 15 que participaram, né, não consolidam de forma absoluta o pensamento majoritário da sociedade brasileira. Doutor Técio, quais são essas principais alterações propostas? Olha, a grande novidade do código desse projeto é que ele não é mais um código de condutas como o Código de 40. Ele é um código que reúne toda a legislação penal extravagante. Porque o código entrou em vigor em 42, o Código Penal Brasileiro, e como disse o Télios há pouco, tem a lei dos crimes o Código de Defesa do Consumidor, a lei das contravenções penais. O Carlos disse há pouco da lei de drogas e da lei, enfim, os crimes eleitorais, o Código Eleitoral e uma quantidade, são mais de 1000 condutas criminais fora do Código Penal. Então, o Código Penal é um código de alguns crimes. Poderia ser Código Penal de alguns crimes, porque não é o Código Penal brasileiro. Ele agora é o Código Penal brasileiro, porque a comissão trouxe para dentro do Código toda a legislação extravagante, ou quase toda. Então, o Código de Defesa do Consumidor, os crimes eleitorais, os crimes de guerra que não estavam previstos, que estão na Lei de Segurança Nacional, os crimes contra os direitos humanos que não existia, os crimes de tráfico de pessoas que não existia, todos os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir, a legislar
de acordo com as convenções e tratados internacionais, não havia leis, vários. Então, nós procuramos transformar em condutas aquelas regras que o Brasil se obrigou a impor, a legislar nos foros multilaterais, nos organismos internacionais, como o tráfico de pessoas, por exemplo. Os crimes contra a ordem econômica, toda a legislação extravagante do mercado de capitais, dos crimes econômicos, chamado direito penal econômico, tudo está fora do Código Penal, não tem nada a ver com o Código Penal. O Código Penal ignora isso. Nós trouxemos para dentro do Código Penal os crimes contra a ordem econômica financeira, os crimes contra as finanças públicas, os crimes eleitorais e crimes que são desconhecidos e que estão aí nas nossas barbas, crimes cibernéticos, os crimes praticados por intermédio da internet, por meios modernos, que em 1940, imagina, nem se imaginava existir. Então, o Código Penal, este projeto, ele é audacioso, porque ele quase que dobra de tamanho. O que o outro tinha 300 e tantos artigos, esse tem 500, quase 600 artigos. Ele quase que dobra de tamanho. Mas tem uma vantagem, porque ele passa a ser uma referência, um norte para o legislador e um norte para o cidadão, para o juiz, para o delegado de polícia, para o procurador, para o membro do Ministério Público, enfim. Ali passa a ser o Código Penal brasileiro. Ali estão as condutas proibidas, ali estão todas as regras relacionadas à questão penal do Brasil, que esse foi o grande desafio, né? E nós fizemos isso. Quando eu paro para pensar, eu acho que foi um sonho. Em 7 meses, não é? Em 7 meses foi feita essa reavaliação de toda a estrutura, de todas as condutas penais previstas no Código Penal e nas leis extravagantes. Eu termino só para... 7 meses a elaboração. Agora, o senhor imagina, assim, olhando da forma mais otimista possível, quanto tempo você acha que leva para ser aprovado um novo código? Eu não sei. Dizem que o Senado, né, por ter sido o autor da resolução que redundou nesse projeto, está empenhado em aprová-lo rapidamente. Tem uma comissão especial que diz. Agora, as eleições desse ano, com certeza, vão... A eleição esse ano vai ser difícil trabalhar nesse semestre com a eleição, né? A gente sabe que o Congresso nessas épocas fica um pouco esvaziado. Eu acho difícil. Eu acho que depois se for para a Comissão de Justiça, depois o plenário, eu acho que tem que ter audiências públicas, né? Tem que fazer audiências públicas dos estados, tem que convocar a sociedade civil. Chamar a população para discutir, a população para discutir. O código é uma minuta, é um norte, né? É uma referência. Tem imperfeições, é claro, a obra humana, a comissão era absolutamente heterogênea, tinha gente com pensamentos absolutamente antagônicos. Isso é que é a beleza, isso é que produziu esse resultado. Esse ponto, Valério. É só para o ouvinte entender bem o seguinte, quando eu disse que o Código de Defesa do Consumidor era o único do mundo, porque o legislador que o fez consultou os diversos países do mundo e viu que em todos eles existiam leis esparsas sobre a relação de consumo. Isso dificulta para o advogado, para o povo, para o juiz, para todo mundo. Condensar isto num chamado código já é uma coisa formal formidável. E é isto que esta peça que está sendo apresentada tem de vantagem. Muito bem. Agora, vai ser um debate agora, realmente, com a finalidade que existe um Congresso. Lá dentro vai-se agora debater, vai receber emendas, vai receber proposta de outras pessoas. Eu admito, imagino que bota aí 3, 4 anos. A sua expectativa. Não é uma coisa simples de debater. E ninguém faz uma lei para durar 1, 2 anos. Isso é até bom, que se discuta. É um absurdo. É uma lei para durar indefinidamente. É verdade. E a rapidez aí é inimiga da perfeição. E aí, Carlos Dias, a sociedade é chamada também a discutir, a participar, a enviar e-mails parlamentares, enfim, dar sugestões, críticas. Isso é importante também. Pois é, mas eu continuo preocupado com a seguinte questão que eu acho que é o princípio. Eu acho que nesse código, essa alteração, essas propostas de alteração, realmente tem coisas assim extremamente positivas, inclusive de atualização, né? Não são invenções de legislações novas, nem visões novas de certas situações. Elas são
vamos dizer assim, demandas da própria atualidade que a gente tem, como você citou, o crime cibernético, as questões de ordem financeira, né, que precisam ser integradas dentro de um arcabouço jurídico mais específico. Agora, o que eu continuo colocando na minha posição é o seguinte: perdemos uma oportunidade de discutir qual é a base filosófica que a gente tem, não só do direito, mas fundamentalmente que tipo de pessoa que a gente está elencando na sociedade. Porque na hora que você libera, por exemplo, a questão da droga, você sinaliza de forma absoluta o consumo. E a degenerescência humana é objetiva, se vê claramente na... Há um equívoco nessa afirmação em relação ao código. O código, ele não tem... eu vou explicar qual é o equívoco. Porque ele descriminaliza o uso de droga. É verdade, para consumo próprio, é verdade. Mas não é nada diferente da legislação atual vigente há 6 anos. Mas... A atual legislação, ela despenaliza. Hoje, a lei vigente, e vigente há 6 anos, não incrimina, não considera, não penaliza, não encarcera o usuário de droga. Que é um erro. Simplesmente... Mas isso há 6 anos, portanto, esse código... Não, é só para corrigir, porque as pessoas pensam que o código liberou o uso. Não, o código não liberou. O código apenas aperfeiçoa a lei vigente, porque a lei vigente, ela não penaliza, ela não dá pena. O usuário, o simples usuário de droga, o consumidor, ele, por entender a lei de 2006, por entender que não é um problema penal, que é um problema de saúde pública, ele apresenta este consumidor ao juiz, que pode adverti-lo, obrigá-lo a prestar um serviço à comunidade ou levá-lo a tratamento. Aí, então, essa é a lei que está em vigor. É verdade, mas este é o momento... Este é o momento... Somente eu preciso fazer o primeiro intervalo do programa, o tempo está esgotado. A gente volta no próximo bloco, nesse tema que é polêmico. Voltamos nesse assunto. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Rio, tua cidade tá maravilhosa. Rio, e a tua gente sempre tão na moda. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de televisão. Nosso programa que é transmitido do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Muito obrigada a você de casa que nos acompanha desde o comecinho do programa. E se você acaba de sintonizar agora na Rede Vida, seja muito bem-vindo. Hoje estamos conversando sobre um tema polêmico, o projeto do novo Código Penal. Agora, antes de voltarmos às discussões, eu quero aqui registrar um abraço para o cônego Abílio Soares de Vasconcelos. Ele é doutor em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana de Roma e ele está lançando esse livro Casamento, Sacramento do Matrimônio. O lançamento vai ser neste sábado, dia 18, às 7h30 da noite, na Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus. O cônego, que é o nosso grande amigo, o nosso produtor Nestor Rolim, nos trouxe aqui um livro autografado. Enfim, um abraço do Nestor Rolim para o cônego Abílio e também fica o nosso abraço muito fraternal da cônego Abílio. Bom, voltando então ao tema do programa de hoje, o projeto do novo Código Penal. É um projeto que tem bastante polêmica, pelo que os nossos convidados já falaram aqui no primeiro bloco, deve levar ainda aí mais uns 2, 3 anos para ser aprovado, muita discussão à vista, um longo caminho a ser trilhado, e um desses temas polêmicos, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre ele, envolve a questão das drogas, descriminalizar ou não. Eu vou fazer o seguinte, como é um tema polêmico, nossos convidados aqui têm opiniões diversas, eu vou dar um tempo para cada um dar a sua opinião sobre esse assunto, para que a gente possa falar dos demais tópicos, porque ainda há muita coisa nova para ser falada, ainda há muito tema polêmico para ser discutido. Eu tinha interrompido aqui o Carlos Dias quando ele estava falando sobre essa questão da descriminalização das drogas. Vou pedir então para o Carlos Dias 1 minuto para falar sobre o tema, vou passar para o Dr. Teles e a gente vai também para o Dr. Teles. O código em si, ele trouxe para o texto a posse, a aquisição, o transporte, o cultivo
despenalizando totalmente isso. Absolutamente. Então, quer dizer, a lei anterior tinha a questão de não colocar, enfim, na cadeia, enfim, indicar tratamentos alternativos, opções, isso eu não vou discutir, também era contra essa matéria. Mas esse código, ele aprofundou essa prática que não funciona. Não há estatística no mundo que mostre que qualquer abertura legislativa, do ponto de vista legal, por exemplo, para o uso da droga, ela tenha funcionado. Pega o exemplo de Portugal, pega o exemplo da Holanda, pega o exemplo positivo da Suécia na década de 70. Então, só para citar 3, né? Então, isso inclusive recentemente, eu estive agora em Estocolmo, peguei essas estatísticas no mundo, todos esses projetos, e se falou claramente, a droga avança na medida em que há, sem dúvida nenhuma, uma condição liberal da sociedade. E a sociedade brasileira é frontalmente contra a liberação da droga. Doutor Técio, como é que o novo projeto aí trata o assunto? Não, aí é uma questão, apenas um equívoco de interpretação. O Código inova muito pouco. Tudo isso já estava na lei vigente há 6 anos. A lei brasileira, ela não incrimina, não penaliza nem quem cultiva para seu uso próprio, nem quem transporta para seu uso próprio, nem quem consome a droga, né, como um mero usuário. Isso é na lei vigente há 6 anos que nós convivemos com isso. E os índices, né, existentes disso não são maiores do que na lei anterior. Não são maiores. Como não são maiores em Portugal, onde se aplica também essa mesma política, na Argentina e nos países do mundo. Essa é a tendência do mundo. O que o Código fez foi apenas na lei vigente, que diz que o consumidor, né, presume-se, por exemplo, que é para uso próprio, de acordo com as condições da pessoa, e dá critérios para o juiz. O projeto atual, ele além disso diz, não, e tem um mínimo para consumir. Não basta dizer que é consumidor e está com 1 quilo da droga. Não, ele tem que ter, no máximo, uma quantidade que seja suficiente para o consumo de 5 dias. Isso pode se entender consumidor, além dos pressupostos que estão na lei vigente. Então, o que o projeto faz é simplesmente dar nome aos bois, colocar o pingo nos is. Antes, dizia, não, ele não há prisão em flagrante, diz a lei vigente. Ele é levado para a delegacia. Na delegacia, ele assina um termo para comparecer perante o juiz. E perante o juiz, ele poderá ser advertido pelo juiz. Ora, isso é absolutamente fantasioso. Isso não serve para coisa nenhuma. Não tem nenhum efeito prático. Então, o que a lei fez é o seguinte. O consumidor, ele não é submetido a nenhum desses constrangimentos. Ele simplesmente, ele é considerado um usuário sem pena. Porque não é crime. Como hoje não tem pena e não é crime. Na lei futura, se passar como está, continuará igual, sem pena e sem ser crime. Doutor Técio. Esse ponto é que vai ser debatido pelos congressistas, né, de acordo com a colocação que a sociedade for fazer à Câmara dos Deputados, especialmente esse programa aqui, como outros, terão essa influência importante nessa decisão deles. Claro, que para mim é um risco absolutamente impossível de correr, não dar nenhuma atenção ao consumidor, seja de que quantidade for. Porque, como acabamos de falar há pouco tempo aqui, é um caso, pelo menos, de saúde pública. E saúde pública é uma obrigação do Estado. Então, eu não posso chegar perante o juiz e dizer, doutor juiz, eu sou consumidor e não quero me tratar. Como eu não quero me tratar? Se o caso é de saúde pública, eu tenho que ser compelido a me tratar. Esta defasagem, eu espero que o Congresso corrija. Se ele é consumidor, nós não vamos criminalizá-lo no sentido de colocá-lo na cadeia. Mas dizer que ele está agindo licitamente, socialmente falando, sou contra. Espero que muita gente contra se manifeste. Ele deve ser, pelo menos, obrigatoriamente tratado-se, porque vai se livrar de um mal. Porque o uso de tóxico, mesmo que seja em pequena quantidade, ninguém concorda que seja bom. Essa é a hora da sociedade se manifestar, enviar seus e-mails para os nossos congressistas, participar das audiências públicas. O debate está aberto. Agora, já que estamos falando em droga, vou falar agora da questão da bebida e que a gente vê que tem muitos acidentes de trânsito sendo causados por pessoas que dirigem após beber. E pelo que eu estou vendo aqui do novo projeto, doutor, foi retirado qualquer obstáculo legal para comprovar que o motorista está dirigindo embriagado.
delegado. Passaria a ser crime dirigir sob efeito de álcool, bastando como prova o testemunho de terceiros. É isso? Filmagens, fotografias, exame clínico. É isso ou como é que funciona? É isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a culpa gravíssima, uma especial culpa que foi acrescentada aos crimes culposos que levam a pena a 8 anos de prisão. Hoje, quem atropela e mata uma pessoa não vai para a prisão. A pena é até 4 anos, de 2 a 4, e até 4 anos não cumpre nenhum dia. Nenhum dia. Pode matar que não acontece nada. Mas aí tem a discussão, é dolo eventual.